Olá! No programa de hoje eu vou conversar com o professor Edson Grandizoli. Olá, Edson, tudo bom com você? Tudo bem, Renata? Que bom estar aqui de novo com você. Um Tudo, prazer. tudo jóia, muito bom a gente estar conversando novamente, né? E hoje a gente vai conversar, não que a questão do SG não seja importante, mas vamos falar também de um tema que eu acho que cada vez mais tem se falado, que é a questão da economia circular, né? Mas antes da gente entrar na nossa conversa, e até para as pessoas que não participaram daquele debate, se você puder falar um pouquinho da sua formação, da sua experiência, Edson, eu te agradeço. Ok. Bom, eu fiz tanto bacharelado quanto licenciatura na área de ciências biológicas. Depois que eu me formei biólogo, eu fiz o meu mestrado na área de ecologia, depois o meu doutorado mais especificamente na área de educação e sustentabilidade, e completei recentemente esse quadro aí de dedicação acadêmica com um pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Avançados. E tenho, junto com a biologia, junto com essas temáticas, me dedicado desde a década de 90 à área de educação, né? Então, a minha área de verdade é a área de educação e educação voltada para questões de sustentabilidade. Ai, muito bacana toda essa sua formação, né? Começando aí pela biologia. E Edson, conta um pouquinho, né? O que é o movimento circular? O Movimento Circular é uma iniciativa incrível que surgiu há 2 anos, em plena pandemia, né? Surgiu o Movimento Circular. E o movimento circular tem como objetivo, ele se configura como um ecossistema colaborativo, né? Um ecossistema onde empresas, ONGs, governos e todas as pessoas que têm interesse em construir um mundo com cada vez menos lixo podem se encontrar, trocar ideias, colaborar e criar soluções. E, assim, né, o cidadão que tem interesse em participar de um movimento como esse, por onde começar? Olha, o primeiro passo é visitar a plataforma do Movimento Circular, que é movimentocircular.io. Entrando ali na plataforma, o visitante vai perceber que existem várias abas, algumas relacionadas à educação, outras relacionadas ao mapa de iniciativas que a gente tem feito, né? Empresas e pessoas que têm, por exemplo, um projeto e querem divulgar esse projeto, tornar mais visível esse projeto, é possível que ela entre ali no mapa de iniciativas e acrescente, né, a sua iniciativa junto a dezenas de outras que já estão mapeadas dentro de economia circular. E a partir do momento que a pessoa se viu ali representada pelos preceitos, pelas ideias, pelos objetivos do movimento circular, ela pode nos procurar e fazer a sua inscrição oficial, vamos dizer assim, dentro do movimento, né? Uma vez que ela se torna signatária do movimento circular, ela pode participar de todos os nossos eventos, todos os nossos encontros e ter contato com outras empresas e outras pessoas que têm interesse também nessa temática. Tá, bacana. E na verdade, né, eu acho que essa questão aí desse movimento circular, ele está intimamente relacionado à economia circular, é isso mesmo? É exatamente isso, né? O nome, inclusive, vem aí inspirado da economia circular, que a ideia é justamente inspirar as pessoas, mostrar caminhos para as pessoas, tanto no seu dia a dia, quanto na sua empresa, na sua ONG, para a gente estimular cada vez mais modelos de transição, modelos que primam pela transição do modelo de economia linear para um modelo de economia mais circular. Tá. E assim, você mencionou, né, que eu acho que com a pandemia, eu acho que muito se repensou o estilo de vida, o que de fato é importante. Acho que a gente começou a olhar mais para o meio ambiente, né, pôr do sol. Então, a gente começa a ver uma mudança, talvez, na população de um modo geral. E eu, particularmente, né, não sei se o meu conceito daí está correto ou não em relação à economia circular, mas eu comecei a ver muito mais brechós, coisa que a gente não via antigamente. E hoje, né, eu pelo menos aqui tenho uns 5, 6 brechós que eu sei mencionar na ponta da língua.
Então, acho que esse é um movimento que veio também, né, da conscientização da questão do reutilizar, né, acaba entrando nessa questão dessa economia circular, é isso? Uhum. Eu acho que uma parte da economia circular, das ideias da economia circular, passam justamente por esse repensar e por essa necessidade que a gente tem de ter as coisas novas, né? Os brechós eles quebram um pouco essa visão de que você precisa entrar nesse ritmo do fast fashion que eles chamam, né? De o tempo todo estar precisando comprar uma roupa nova, ter uma roupa nova. Então, os brechós eles quebram um pouco essa realidade, permitindo que as roupas, muitas vezes em ótimo estado, possam ficar ainda mais tempo circulando e ser utilizadas por outras pessoas, né? Eu acho que apesar de ideias como brechós estarem ganhando cada vez mais espaço, ainda existe muito mais espaço para essas ideias e outras que têm como objetivo fazer com que os materiais circulem por mais tempo e pela mão de mais pessoas, né? Eu acho que ainda essas ideias estão dentro de um público muito restrito, de poucas pessoas, e é preciso cada vez mais ampliar essas ideias para colaborar justamente com essa transição de um modelo de uma economia mais linear para uma economia mais circular. E a gente parar para refletir, né? Acho que uma das coisas que você comentou, essa questão da moda, e realmente, né? Acho que principalmente a sociedade em que a gente está inserido hoje, com uma cultura muito do capitalismo, né? Vindo muito de uma cultura americana, da questão do ter, né? Não vou entrar nem tanto em questões aí tanto existenciais, né? O ter mais do que o ser, mas assim, é realmente a necessidade do ter. E muito volátil, né? Muda muito. Então, a questão do marketing, acho que isso ao longo dos anos, até por conta desse capitalismo, ele vai incutindo essa questão, né? De eu sempre preciso ter algo novo, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso pelo eu preciso. E eu acho que esse movimento ele traz essa reflexão, né? Acho que a primeira coisa, será que eu preciso? E daí, o que exatamente eu preciso? Né? Será que eu não posso reutilizar de alguma forma ou consumir o menos possível para uma proteção do meio ambiente, né? Com certeza. Essa questão do consumo e do consumismo é uma questão que está sempre em pauta, né? A gente, na sociedade moderna, nas sociedades, né, a gente está o tempo todo sendo estimulado a comprar, né, entrando justamente nesse ciclo de cada vez mais trabalho, para ter mais dinheiro, para quê mesmo? Para comprar mais coisas, né? E a partir do momento que eu tenho mais coisas, esse ter uma sensação, nos dá uma sensação de prazer muito efêmera, muito passageira. Então você quer comprar coisas novas, né? Isso é a nossa cultura do capitalismo, é a cultura do consumismo, né? E outra coisa que é muito importante ser falada, né, que quando a gente fala de consumo e consumismo é sempre importante lembrar que a gente está falando de uma fatia muito restrita da sociedade, né? As pessoas que efetivamente podem comprar, podem consumir no seu dia a dia, ainda é uma fatia muito pequena. A gente tem que lembrar que existe uma grande maioria da população, não só brasileira, mas mundial, que não pode consumir, né? Que está ainda vivendo numa linha limite da pobreza, né? Que está tá muito menos do que consumir, está pensando numa questão de sobrevivência ali todos os dias, né? Então, uma pequena fatia da população mundial acaba causando muito impacto ao meio ambiente, e esses impactos eles são injustamente socializados por todos os seres vivos do planeta, né? Então, é muito importante, quando a gente fala de consumismo, também lembrar que é uma questão de injustiça e de desigualdade muito forte associada. Eu não sei nem se os números são esses ainda, né? Mas uns anos atrás, acho que eu tinha visto uma pesquisa que, se não me engano, eu acho que 10% da população mundial que, de fato, tem acesso a esse consumo, né? De forma um pouco mais exagerada, e que isso representa, acho que 90% do que é produzido, né? Então, inversamente proporcional, né? A quantidade de pessoas e o impacto que causa para o meio ambiente. Exato.
E Edson, essa questão, né, desse movimento circular, como que a gente faz para influenciar as pessoas, né, do nosso entorno a adotarem novos hábitos de consumo? Porque é uma questão importante, né? Eu dei aula por muitos anos e essa era uma questão que eu sempre levava para os alunos para a gente discutir. Que né, a questão aí do precisa, né? A gente não precisa de nada, mas a gente sempre fica com a sensação de que a gente está precisando de algo mais. Então, como que, né, no seu ponto de vista, como que a gente pode ajudar a que todos tenham essa consciência? Esse é um ponto muito difícil, né? Porque, como a gente estava conversando, a gente tem um movimento na sociedade, na mídia, do mercado, que o tempo todo está nos levando para esse lado, né? Do consumir, do comprar, do ter cada vez mais novo. Ao mesmo tempo, tudo isso está associado a estratégias como, por exemplo, a obsolescência programada, né? Onde as coisas ficam cada vez menos tempo nas nossas mãos e já ganham a lata de lixo, né? Um celular que dura aí nas nossas mãos 2, 3 anos e depois já não funciona muito bem, já não roda alguns aplicativos. Então, existem várias estratégias, né? Tanto não é relacionado só à cultura, mas também estratégias do próprio mercado que nos faz caminhar na direção do consumo, né? E tem saído muitos estudos, aliás, já saíram muitos estudos dizendo que você dizer para as pessoas não fazerem determinada coisa não é muito produtivo. Né? Então, quando a gente fala para as pessoas não consumirem, ou quando a gente fala para as pessoas não pode andar de carro, não pode emitir tanto poluente no ar por causa das mudanças climáticas, enfim, né? Normalmente isso, em muitas pessoas, gera um efeito contrário. Né? Então, Uma rebeldia, né? É rebeldia, né? Quando você fala para não fazer, muitas pessoas fazem o contrário. Então, para evitar que esse tipo de assunto se torne normativo, né? Se torne uma regra, né? Que você queira imprimir uma regra sobre o comportamento de outras pessoas, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ser coerente com seus próprios valores e seus próprios princípios. Né? Então, se você acredita que consumir menos é importante, escolher melhor aquilo que você vai consumir é importante, comprar uma roupa num brechó, que foi o exemplo que você deu, pode ser uma alternativa importante, que você seja coerente e condizente com esses seus valores, né, que são valores muito mais coletivos do que valores individuais. E não tem nada melhor do que o exemplo, né? Você contar para uma pessoa por que você está comprando uma roupa no brechó, ou por que você consumiu determinado produto em detrimento de outro, pode influenciar muito mais do que você falar para as pessoas não fazerem determinadas coisas. Né? Então, eu acho que o exemplo, né, a coerência e o exemplo são os melhores caminhos para a gente influenciar as pessoas que estão no nosso círculo mais próximo. Uhum. Não, e é verdade, né? Essa questão aí do consumir roupa de brechó, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos. Criança perde roupa, né? Assim, é muito rápido. E se que você falou, às vezes tem peças que são vendidas que estão novas, né? Tem peças às vezes que estão na etiqueta. E se a gente parar para pensar no quanto tempo uma criança vai usar determinada roupa, às vezes não faz sentido você gastar um dinheiro, né, para uma roupa nova. Então, às vezes, eu tenho repensado isso e eu tenho, às vezes, tentado adotar isso como prática aqui em casa, né? E o que você falou, né? Primeira coisa que eu vou falar, minha irmã tem 3 filhos, então eu falei, olha, vai lá, né? Porque seus filhos estão em fase de crescimento, então tentar dar o exemplo, né? Que eu acho que isso que talvez a gente leve a uma transformação, uma mudança, né? E até uma conscientização. Hoje a gente tem a tecnologia muito a nosso favor nesse sentido, né? Aqui no local onde eu moro, no condomínio onde eu moro, tem um grupo de pessoas só do condomínio que é um grupo justamente de trocas e de desapego. Né? Então, essa questão dos grupos, né? Pode ter um grupo que você pode entrar só para doação de roupas ou para troca de roupas de bebê, né? Então, a gente tem que usar um pouco essa tecnologia da informação e da comunicação a favor da sustentabilidade também, isso é muito bom. É verdade. E Edson, me fala um pouquinho, né, como a sua rotina mudou
com medidas que apoiam a economia circular. Já que a gente está falando de exemplos, né? Passa aí alguns exemplos para a gente. Ficou mais fácil ter um dia, né, esse dia a dia aí mais sustentável? Olha, eu fui influenciado, eu já venho dessa área há muitos anos, né? E eu me influenciei, sim, com certeza, por algumas coisas que eu acabei aprendendo nessa proposta do movimento circular. Eu acho que uma das tem muita relação com o resíduo, né? Eu achei que eu conhecia bem os tipos de resíduo, como descartar, para onde que ia, mas nessa jornada de 2 anos no movimento circular e pelo contato com diferentes pessoas que trabalham em cooperativas, eu vi que a questão do resíduo é muito mais complexa do que eu imaginava e que eu tenho que ter, vamos dizer assim, mais cuidado na forma que eu descarto aqui em casa, para causar mais benefício do que prejuízo para quem está recebendo esse resíduo que vai ser reciclado, né? Eu acho que um outro ponto que tem muito a ver com a economia circular, que é a questão da reutilização, me fez instalar uma cisterna de 750 litros aqui na minha casa, né? Isso eu fiquei bastante contente, né? Porque aqui no interior não chove tanto, né? Mas quando chove, chove bastante. Então hoje eu sou capaz de, por exemplo, de lavar as áreas comuns da minha casa com essa água que eu coletei da chuva, que é perfeitamente utilizável para esse tipo de atividade, né? Então eu tenho, sim, tenho pensado muito na questão da reutilização, do que as coisas são feitas, para onde elas vão, e uma coisa que me influenciou muito no movimento circular é ter entendido um pouco melhor como todos os atores dessa cadeia são importantes e são responsáveis por construir essa circularidade, né? Muitas vezes a gente aponta o dedo só para a empresa, ou aponta o dedo para o governo, para a prefeitura, para o governo federal, para o estadual, mas, na verdade, todos esses atores eles têm um papel fundamental em colaborar com essa circularidade que a gente tanto deseja e que a gente tem urgência de caminhar para, né? Então, eu acho que eu fui e tenho sido bastante influenciado. Não, e essa questão, né, que você mencionou dos resíduos, muita gente às vezes tem a ideia de que é só eu separar ali, né, o leite longa-vida, a caixinha de suco ou a latinha lá de leite condensado num local próprio, né, para fazer a questão aí, destinação correta da reciclagem, que já seria o suficiente. Mas não, né? A gente precisa descartar de forma limpa, porque senão entra nessa cadeia trazendo mais problemas do que benefícios para a questão aí da reciclagem, né? Então é uma questão que as pessoas precisam se atentar. E o que você falou é importante em relação aos resíduos, ao como a gente tratar essa questão de forma correta, porque falta o conhecimento, falta levar este conhecimento para as pessoas. A gente vê, às vezes, ali, né, a coleta seletiva, as cores, e todo mundo fica um pouco perdido, né? Aonde que eu vou depositar o quê? Então, realmente, o melhor esclarecimento dessas questões, elas são importantes. E eu acho que rotinas que fazem com que a gente tenha um melhor aproveitamento de recursos naturais, como você falou, a questão da cisterna, né, Edson? Eu lembro, quando a gente estava ali na iminência do apagão, se não me engano, em 2002, se não me engano, 2003, né? Um monte de gente mudou diversos hábitos por conta... É óbvio que, acho que o pensamento naquela época, inicialmente, era a questão da tarifação, né, da taxação da conta de energia elétrica. Mas teve um benefício ao meio ambiente de forma indireta. Essa questão, assim, né, a água da máquina que lavava as roupas da máquina, né? Aproveitar para lavar o quintal, lavar a garagem, a calçada. Então, algumas ações que acho que todo mundo tomou e que a gente às vezes acaba tomando em momentos de crise e que depois esquece dessas boas ações que foram colocadas ali atrás e acaba deixando de fazer, né? Não custa nada para ninguém, mas é você ter certos cuidados
tem alguns cuidados que eu acabei incorporando para a minha vida até hoje, que é a questão de desligar o aparelho, né? Por mais que às vezes ele fique no stand-by, eu não tenho o costume de deixá-lo, né? Eu desligo de fato. É mínimo o consumo, mas não deixa de ser um consumo, né? Se todo mundo tiver essa prática, a gente, em grande escala, a gente tem, né, certas economias aí para o meio ambiente. Então, são questões que acho que todo mundo precisa repensar um pouco o seu dia a dia, de como, eventualmente, a gente pode minimizar os impactos que a gente causa, né? E incorporar esses comportamentos não só em tempo de crise, né? Eu costumo sempre brincando e falando sério ao mesmo tempo, de que toda abundância gera maus hábitos. Sim, com certeza. Então, a água barata, a energia não é mais o caso, né? Mas a água barata para muitos, a energia barata para muitos, né? Fica sempre dentro daquele quadro assim, eu estou pagando, eu vou usar, né? Quando na realidade a gente perde, isso é típico, né? De uma perda de conexão de causa e de efeito, né? Então esse nosso hábito, apesar de eu estar pagando e a energia estar ali disponível para utilizar, ela está sendo produzida, em geral, muito distante da minha casa, né? E aqui no Brasil a gente pode falar que quase com certeza é numa hidrelétrica, né? E todo mundo esquece o impacto gigantesco que é a construção de uma usina elétrica, independente de ser próximo de terra indígena, povos tradicionais, sempre impacta muito o meio ambiente e sempre impacta muito qualquer tipo de pessoa que mora ali nas redondezas, né? Muda muito a paisagem, o clima muitas vezes muda, né? Muda muitas coisas. Então, para nós termos esse conforto e essa abundância, é sempre muito importante conectar com que preço que o ambiente e outras pessoas acabaram pagando para a gente ter esse conforto e talvez, por meio desse raciocínio, gerar um comportamento um pouco mais econômico, vamos dizer assim. Sim, não, com certeza. E você mencionou essa questão das usinas hidrelétricas, o impacto, né, além do impacto ambiental, você tem um impacto social, como você mencionou, e que ninguém põe na ponta do lápis, né? Exato. Mal colocam na ponta do lápis a questão do impacto ambiental, e que é importante, sim, a gente considerar, porque não dá para falar que não tem impacto. Tem, e grande, né? Outro ponto que eu acho que a maioria das pessoas não leva em consideração é justamente que é considerada a segunda principal crise atual do planeta, que é justamente a crise de biodiversidade, né? A partir do momento que a gente, de novo falando de hidrelétrica, né, que a gente está numa hidrelétrica numa região, a gente é obrigado, se é obrigado a alagar uma área enorme, e com certeza parte da biodiversidade, às vezes uma boa parte da biodiversidade daquele local, ela é perdida por conta desse impacto, né? Então, vale lembrar que tem impactos para o meio ambiente, para as pessoas, mas também, como biólogo, nunca posso deixar de lembrar disso, né? Como para todas as outras formas de vida desses locais. Não, é verdade, são coisas aí importantes a serem consideradas. E, Edson, já que a gente estava falando, né, na questão das mudanças e talvez de algum impacto aí financeiro, utilizando as sugestões da economia circular, a gente consegue perceber um impacto, né, de diminuição dos gastos mensais, até para, de repente, estimular as pessoas a fazerem diferente? Sim, como eu contei, por exemplo, a instalação de uma cisterna, para quem pode instalar uma cisterna, já gera um ganho do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, né? Porque hoje, graças à cisterna, eu utilizo menos a água que vem da concessionária aqui da minha cidade, né? Outro ponto muito importante, mas que também é para poucas pessoas, é a utilização de energia solar, né? Eu acho que esse é um ponto cada vez mais, e eu vejo muito aqui no interior isso, que são regiões muito ensolaradas aqui no interior de São Paulo, né? Na verdade, o Brasil inteiro, né, pode e deve usar energia solar, se houver possibilidade, né? A redução da conta de luz é significativa, né? E, além de tudo, você torna a sua casa, a sua residência, o seu negócio, como um microgerador de energia elétrica, né? Então, o excedente dessa energia que você acaba produzindo na sua casa, você acaba lançando na rede, e essa energia pode ser utilizada por outras pessoas.
o que desonera justamente o que a gente estava falando, né? Um pouco da pressão sobre as grandes hidrelétricas, que é onde a maior parte da energia é obtida, né? Então, tem algumas possibilidades muito interessantes. E a questão do repensar, do reduzir, né, do consumir menos, tudo isso tem muita relação, tem relação direta com aquilo que a gente gasta do ponto de vista de dinheiro financeiro todos os meses, né? Sim, e que acaba sendo um incentivo, né, para todo mundo repensar aí as suas ações. E Edson, tem algum curso sobre economia circular para de repente alguém que queira se aprofundar um pouco mais nessas questões? Tem. Quando a gente começou a pensar de maneira um pouco mais aprofundada no movimento circular, dois pontos fundamentais surgiram, né? Que o movimento circular ele deveria ter dois eixos, cultura e educação, né? Então, para a gente falar com as pessoas sobre economia circular, a gente precisava obrigatoriamente ter um pedaço do movimento circular exclusivamente dedicado à educação. Desse desejo, desse olhar, surgiu a Circular Academy, que é justamente essa academia de economia circular gratuita, online, gratuita. Você pode fazer os módulos do curso dentro das suas possibilidades, do seu tempo, no seu ritmo, e já é considerada hoje a maior iniciativa gratuita de educação para a circularidade que a gente tem na América Latina. Então, todo mundo, de novo, né, reforço o convite, todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as ideias que estão por trás da economia circular, a Circular Academy é um ótimo começo para isso. Edson, então assim, a gente até estava conversando sobre essa questão, né, de forma não tão direta, mas eu queria que você colocasse um pouco como que o cidadão ele pode contribuir, né, como que ele faz a sua parte no controle em relação às mudanças climáticas e a questão da degradação do meio ambiente. Como é que o cidadão pode, então, atuar de uma maneira mais positiva contra essas duas questões? Eu acho que existem vários caminhos e sempre a gente tem que considerar esses caminhos dentro das nossas possibilidades, né? Eu acho que um dos caminhos, que é um caminho muito importante, é a gente, se for possível, a gente escolher, por exemplo, o transporte público ao individual, né? A gente sabe que nas cidades um dos maiores um dos maiores vetores de emissão está justamente relacionado ao transporte, ao uso de combustíveis fósseis no transporte, né? E ainda vale lembrar que a maior parte dos ônibus nas cidades ainda usa o diesel, né? O diesel é altamente emissor e também é altamente poluidor e faz mal para a saúde das pessoas que vivem nessas cidades, né? Outros dois pontos que às vezes não podem não parecer muito relacionados é você economizar água e, como a gente falou agora anteriormente, economizar energia, né? Economizar energia elétrica é um ponto que ajuda muito a diminuir as emissões, justamente por dar um respiro, vamos dizer assim, aos pontos de obtenção de energia, que no nosso caso a maior parte vem de usinas hidrelétricas, né? E acho que outro ponto muito importante, e isso vale para todas as épocas de eleições, como a gente está vivendo agora, é você justamente optar por candidatos que tenham uma pauta ambiental, uma pauta social e uma pauta ligada às mudanças climáticas bastante assertiva, bastante clara, né? Porque são essas pessoas que vão depois criar políticas públicas que vão ajudar a determinar e a guiar essas questões tão importantes para todos nós. Não, você mencionou questões de extrema importância, né? A questão, acho que, do quanto cada um pode fazer no seu dia a dia, mas mais do que isso, acho que a gente, como cidadão, questionar, né, os nossos políticos, exigir que a gente tenha em troca questões básicas, como que é o transporte público, que na maioria das cidades a gente não tem uma qualidade desse transporte que favoreça, né? Que às vezes não é nem só a qualidade, mas você não tem as linhas de transporte para favorecer as pessoas não conseguem se deslocar, né? Não é nem se deslocar com qualidade, às vezes é o se deslocar mesmo. Então, o pensar, né, e nesse momento que a gente está vivendo, dessas eleições, eu acho que se coloca essa reflexão
como uma pauta mesmo, né? Então, o que a gente pode, além dessa questão de transporte, cobrar? Porque tem muita coisa, né? O próprio o poder público tem que ser o indutor dessa transformação da proteção ambiental. Então, são questões que fica para a gente refletir de como cidadão, o que a gente pode fazer. Né? Perfeito, perfeito. Você tem filho, eu também tenho filho. A gente, quando começa a levar as crianças para a escola, a gente se mobiliza muito rapidamente, muitas vezes, de caronas, né? Então, a gente tem, às vezes, um garoto que estuda na mesma escola, uma menina que estuda na mesma escola, a gente já faz ali uma parceria com os pais, né, para dividir essa questão do transporte, da carona, né? E isso é uma prática, eu faço isso muito com as pessoas que moram aqui no mesmo condomínio, que muitos têm filhos que estudam na mesma escola do meu filho, né? E por que não instituir isso numa escala um pouco maior? Por que as empresas, por exemplo, não usam aplicativos ou não estimulam os seus funcionários a um dar carona para o outro, né? Uhum. Tem caminhos muito fáceis, como, por exemplo, você fazer uma lista do CEP das pessoas, né? Aí você vê a lista desse CEP, poxa, fulano mora na quadra aqui do lado e eu não sabia, por que a gente não troca, reveza, vai um dia com o carro dele, outro dia com o meu carro, né? Então tem muitos caminhos criativos e possíveis, né, para a gente justamente colaborar com essa questão das emissões, principalmente via transporte, né, que é uma das principais nas cidades. Sim, e gerar essa mudança, né? Uhum. Edson, tá muito bacana a conversa, acho que esse é um tema sempre muito interessante, né? Mas para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência. Uma mensagem. Olha, eu acho que a mensagem, eu acho que até a gente já colocou ao longo da nossa conversa, né? Que é a gente ser perseverante. Eu sempre falo isso, né? Você que trabalha com questões de meio ambiente, eu também que trabalho com isso há mais de 30 anos, muitas vezes a gente se vê muito sozinho nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? Nós não encontramos muitas vezes eco naquilo que a gente faz, e é muito ruim quando você escuta uma pessoa, estou cansado, sou eu que faço aqui em casa ou na minha empresa, né? Mas uma coisa que é fundamental é você ser perseverante e ser coerente com os seus valores, né? Se você acha que aquilo que você está fazendo é importante, não só para você do ponto de vista pessoal, de coerência, mas é importante para outras pessoas, para o ambiente, para outras formas de vida, você pode ter certeza que você está fazendo uma coisa boa para muitas outras, não só para você, mas para muitas outras pessoas, né? E que esse seu exemplo, muitas vezes você nem fica sabendo, mas que esse seu exemplo, muitas vezes, vai ser seguido por muitas outras pessoas, criando aí um eco, né, como se fosse uma pedrinha num lago, né, criando ondas que vão reverberando e mudando, nem que seja um pouquinho, a vida de muitas pessoas. Então, seja corajoso, corajosa, perseverante, porque isso que você está fazendo, pode ter certeza que é muito importante. Não, e assim, né, você tocou num ponto que é curioso, porque às vezes para a gente faz sentido, é importante, mas a leitura no outro, às vezes, gera, né, uma resistência. Vou dar um exemplo, lá no escritório, desde que eu montei o escritório, a gente não usa plástico, então não tem copo de plástico, não tem garrafa de plástico. Se precisar comprar água, né, que seja de garrafa, é garrafa de vidro. E gera resistência, né? Porque as pessoas, não, mas como, né? Mas até hoje funciona bem, né? Quem resiste, a gente explica a razão pela qual a gente adotou isso como uma política do escritório. Mas eu acho que são essas pequenas ações, né? E você pode ter muita certeza que do seu escritório muitas pessoas acabaram imitando isso nas suas casas ou em outras instâncias, né? Então, às vezes, a resistência é um suposto conforto que a gente tem com isso, né? Ela pode ser muito bem substituída por outras coisas e pode ter certeza que desse exemplo do seu ambiente de trabalho certamente mudou a vida de algumas pessoas nas casas delas também. Tomara, assim eu espero, viu, Edson? Muito bacana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, viu, Edson? Sempre um prazer. Prazer foi todo meu, o papo com você é sempre excelente e conte comigo aí para outros momentos. Muito obrigado. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com o professor Edson Grandizoli.
Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.